Andrew Murray. O poder do sangue de Jesus. O caminho da vitória na vida cristã. Capítulo 1. O que as Escrituras ensinam acerca do sangue? Não sem sangue. Hebreus capítulo 9, versículos 7 e 18. Deus nos falou nas Escrituras muitas vezes e de muitas maneiras, mas a voz é sempre a mesma, é sempre a palavra do mesmo Deus. Daí a importância de tratar a Bíblia como um todo e de receber o testemunho que dá nas suas várias porções, concernente a certas verdades específicas. É assim que aprendemos a reconhecer o lugar que estas verdades realmente ocupam na revelação, ou melhor, no coração de Deus. Assim, também começamos a descobrir quais são as verdades fundamentais da Bíblia que exigem atenção acima de tudo mais, visto que constam de modo tão destacado em cada novo avanço na revelação de Deus, que permanecem imutáveis quanto a dispensação muda, levam consigo uma intimação divina da sua importância. É meu objetivo, nos capítulos que se seguem a este capítulo introdutório, demonstrar aquilo que as Escrituras nos ensinam acerca do poder glorioso do sangue de Jesus e das bênçãos maravilhosas que ele obteve para nós. E não posso lançar um fundamento melhor para a minha exposição, nem dar uma prova melhor da glória superlativa daquele sangue como sendo o poder da redenção, do que senão pedir aos meus leitores que me sigam pela Bíblia fora, para ver assim o lugar sem igual que é atribuído ao sangue, desde o princípio até o fim da revelação de Deus de si mesmo aos homens, conforme o registro na Bíblia. Ficará claro que não há nenhuma ideia bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse, perceptível de modo mais constante e destacado do que aquela que é expressada pelas palavras "o sangue". Nossa pesquisa, então, é centrada no que as Escrituras nos ensinam acerca do sangue. Primeiramente, no Antigo Testamento. Em segundo lugar, no ensino de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Em terceiro lugar, naquilo que os apóstolos ensinam. E, finalmente, o que o João nos conta dele no Apocalipse. Primeiro, aprendemos o que o Antigo Testamento ensina. Seu registro acerca do sangue começa nos portões do Éden. Não entro nos mistérios não revelados do Éden, mas em conexão com o sacrifício de Abel, tudo fica claro. Trouxe das primícias do seu rebanho ao Senhor como sacrifício, e ali, em conexão com o primeiro ato de culto registrado na Bíblia, foi derramado sangue. Ficamos sabendo em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício aceitável, e seu nome fica como início do registro daqueles que a Bíblia chama de crentes. Foi dado a ele este testemunho, tendo a aprovação de Deus. Sua fé e o beneplácito de Deus nele estão estreitamente vinculadas com o sangue sacrificial. À luz da revelação posterior, este testemunho dado no próprio início da história humana é de profunda relevância. Demonstra que não pode haver aproximação a Deus, nenhuma comunhão com Ele pela fé, nenhum desfrute do seu favor à parte do sangue. A Escritura dá poucas notícias dos 16 séculos que se seguem. Depois veio o dilúvio, que foi o julgamento de Deus contra o pecado, mediante a destruição do mundo dos homens. Deus, porém, trouxe à existência uma nova terra, a partir daquele terrível batismo na água. Nota-se, no entanto, que a nova terra também deve ser batizada com sangue.
e o primeiro ato registrado de Noé, depois de ter deixado a arca, foi oferecer um holocausto a Deus. Assim como no caso de Abel, assim também com Noé, num novo início, não era sem sangue. O pecado prevaleceu mais uma vez e Deus lançou um alicerce inteiramente novo para o estabelecimento do seu reino na terra. Pela chamada divina de Abraão e pelo nascimento milagroso de Isaque, Deus empreendeu a formação de um povo para servi-lo. Mas este propósito não foi realizado à parte do derramamento do sangue. Este fato fica aparente na hora mais solene da vida de Abraão. Deus já entrara num relacionamento de aliança com Abraão, e sua fé já fora severamente provada e passara no teste. Foi-lhe imputada ou contada como justiça. Mesmo assim, deve aprender que Isaque, o filho da promessa, que pertencia totalmente a Deus, pode ser verdadeiramente entregue a Deus somente pela morte. Isaque deve morrer. Para Abraão, bem como para Isaque, somente pela morte é que a libertação da vida do próprio eu podia ser obtida. Abraão deve oferecer Isaque no altar. Aquele não era um mandamento arbitrário de Deus. Era a revelação de uma verdade divina, de que é somente por meio da morte que é possível uma vida verdadeiramente consagrada a Deus. Mas era impossível para Isaque morrer e ressuscitar outra vez dentre os mortos, por causa do pecado, pois a morte o conservaria preso. Mas veja, a sua vida foi poupada, e um carneiro foi oferecido no seu lugar. Mediante o sangue que fluiu no Monte Moriá, sua vida foi poupada. Ele e o povo que descendeu dele vivem diante de Deus, não sem sangue. Por meio daquele sangue, no entanto, foi figuradamente ressuscitado dentre os mortos. A grande lição da substituição é ensinada claramente aqui. Passam-se 400 anos, e Isaque fica sendo no Egito o povo de Israel. Mediante sua libertação da escravidão no Egito, Israel seria reconhecido como o primogênito de Deus entre as nações. Aqui também não é sem sangue. Nem a graça eleitora de Deus, nem sua aliança com Abraão, nem o exercício da sua onipotência, que tão facilmente poderia ter destruído os opressores deles, poderia dispensar a necessidade do sangue. Aquilo que o sangue realizou no Monte Moriá para uma pessoa só, que era o pai daquela nação, agora deve ser experimentado por aquela nação, mediante o espargir das vergas das portas dos israelitas, com o sangue do Cordeiro da Páscoa, pela instituição da Páscoa como uma ordenança permanente, com as palavras: quando eu vir o sangue, passarei por vós. O povo foi ensinado que a vida pode ser obtida somente pela morte de um substituto. A vida era possível para eles somente pelo sangue de uma vida dada em lugar deles e apropriada pela aspersão do sangue. 50 dias mais tarde, esta lição foi reforçada de modo marcante. Israel chegara ao Sinai. Deus dera sua lei como fundamento da sua aliança. Aquela aliança agora deve ser estabelecida, mas conforme expressadamente declarada em Hebreus capítulo 11, versículo 7, não sem sangue. O sangue sacrificial deve ser aspergido, primeiramente no altar, e depois no livro da aliança, que representava a parte de Deus na aliança, depois sobre o povo, com a declaração: eis aqui o sangue da aliança. Êxodo capítulo 24. Foi naquele sangue que a aliança teve seu fundamento e seu poder. É mediante o sangue, somente, que Deus e o homem podem ser trazidos para a comunhão, segundo a aliança. Aquilo que tinha sido prenunciado no portão do Éden, no Monte Ararat, no Monte Moriá e no Egito,
agora foi confirmado no sopé do Sinai, de uma maneira muito solene. Sem o sangue não poderia haver acesso do homem pecaminoso ao Deus Santo. Há, porém, uma diferença marcante entre o meio de aplicar o sangue nos primeiros casos, em comparação com o meio usado neste último caso. Em Moriá, a vida foi redimida pelo derramamento do sangue. No Egito, o sangue foi aspergido nas vergas das portas das casas. No Sinai, porém, foi aspergido sobre as próprias pessoas. O contato era mais estreito, a aplicação mais poderosa. Imediatamente depois de ser estabelecida a aliança, a ordem foi dada: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Deviam desfrutar da plena bem-aventurança de terem o Deus da aliança habitando entre eles. Através da graça dele, podem achá-lo e servi-lo na sua casa. Ele mesmo deu, com o cuidado mais minucioso, orientações para a disposição das coisas naquela casa e para o serviço ali. Note, porém, que o sangue era o centro e a razão de tudo isto. Aproxime-se do vestíbulo do templo terrestre do Rei Celestial, e a primeira coisa visível é o altar do holocausto, onde a aspersão do sangue continua, sem cessar, da manhã até o entardecer. Entre no lugar santo, e a coisa mais destacada ali é o altar dourado do incenso, que também, juntamente com o véu, é constantemente aspergido com sangue. Pergunte o que há além do lugar santo, e será informado que é o Santo dos Santos, onde Deus habita. Se perguntar como ele habita ali e como se aproxima dele, será informado, não sem sangue. O próprio trono de ouro, onde brilha a sua glória, é aspergido com sangue, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entra sozinho para trazer o sangue e para adorar a Deus. O ato mais sublime daquela adoração é a aspersão do sangue. Se você inquirir mais, será informado que sempre e por tudo o sangue é a única coisa necessária. Na ocasião da consagração da casa ou dos sacerdotes, do nascimento de uma criança, do arrependimento mais profundo por causa do pecado, da festa mais arrebatadora, sempre e em tudo, o caminho para a comunhão com Deus é através do sangue somente. Isto continuou durante 1500 anos. No Sinai, no deserto, em Siló, no templo, no Monte Moriá, continuou até que nosso Senhor veio para pôr fim a todas as sombras, pela introdução da substância e pelo estabelecimento de uma comunhão com o Santo, em espírito e em verdade. 2. O que nosso Senhor Jesus pessoalmente ensina acerca do sangue. Com a vinda dele, todas as coisas velhas passaram, todas as coisas ficaram sendo novas. Veio do Pai, no céu, e pode nos dizer em palavras divinas o caminho para o Pai. Às vezes é dito que as palavras não sem sangue pertencem ao Antigo Testamento. Mas o que diz nosso Senhor Jesus Cristo? Note, primeiramente, que quando João Batista anunciou sua vinda, falou dele preenchendo um cargo duplo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois como aquele que batiza com o Espírito Santo. O derramamento do sangue do Cordeiro de Deus teria de ocorrer do derramamento do Espírito, poder ser outorgado. Somente depois de cumprido tudo quanto o Antigo Testamento ensinou acerca do sangue, é que a dispensação do Espírito pode começar. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou nitidamente que sua morte na cruz era o propósito para o qual veio para o mundo, que era a condição necessária da redenção e da vida que veio trazer. Declara com clareza que, em conexão com sua morte,
o derramamento do seu sangue era necessário. Na sinagoga de Cafarnaum, ele falou de si mesmo como sendo o pão da vida, da sua carne que daria pela vida do mundo. 4 vezes repetiu muito enfaticamente: se não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem beber o meu sangue tem a vida eterna. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João capítulo 6. Nosso Senhor declarou assim o fato fundamental de que Ele mesmo, como Filho do Pai, que veio restaurar nossa vida perdida, não pode fazer isto por qualquer outra maneira, senão pela morte, por nós, derramando seu sangue por nós, e depois fazer-nos participantes do seu poder. Nosso Senhor confirmou o ensino das ofertas do Antigo Testamento, que o homem somente pode viver através da morte do outro, e assim obter uma vida que, mediante a ressurreição, se tornou eterna. Mas o próprio Cristo não pode tornar-nos participantes daquela vida eterna que ele obteve para nós, senão mediante o derramamento do seu sangue, e nos dando a beber dele. Fato maravilhoso. Não sem sangue, a vida eterna pode ser nossa. Igualmente notável é a declaração por Nosso Senhor da mesma verdade na última noite da sua vida terrestre. Antes de completar a grande obra da sua vida, ao dá-la como resgate por muitos, instituiu a Santa Ceia, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Sem remissão de pecados, não há vida, mas, mediante o derramamento do sangue, obteve uma nova vida para nós. Por meio daquilo que chama de beber seu sangue, ele compartilha conosco a sua vida. O sangue derramado na expiação que nos liberta da culpa do pecado e da morte, o castigo do pecado, o sangue que bebemos pela fé, nos outorga a sua vida. O sangue que ele derramou foi, em primeiro lugar, para nós, e depois é dado a nós. Terceiro, o ensino dos apóstolos sob a inspiração do Espírito Santo. Depois da sua ressurreição e ascensão, nosso Senhor já não é conhecido pelos apóstolos segundo a carne. Agora tudo quanto era simbólico passou, e as profundas verdades espirituais expressadas pelos símbolos são desvendadas. Mas o sangue não é velado, continua ocupando um lugar de destaque. Confira primeiramente a Epístola aos Hebreus, que foi escrita deliberadamente, para mostrar que o culto no templo já ficara sem proveito, e que a intenção de Deus era que acabasse, já que Cristo viera. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, poder-se-ia esperar que o Espírito Santo enfatizasse a verdadeira espiritualidade do propósito de Deus. Mas é justamente aqui que o sangue de Jesus é referido de uma maneira que concede um novo valor à frase. Lemos acerca do nosso Senhor, que, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus capítulo 9. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Versículo 14. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendes chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão. Hebreus 12, 24. Também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 13, 12. Deus tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, pelo sangue da eterna aliança.
Hebreus 13:20. Com tais palavras, o Espírito Santo nos ensina que o sangue é realmente o poder central da nossa redenção inteira. Não sem sangue é tão válido no Novo Testamento como no Antigo. Nada, senão o sangue de Jesus derramado na sua morte em prol do pecado, pode cobrir o pecado do lado de Deus ou removê-lo do nosso lado. Achamos o mesmo ensino nos escritos dos apóstolos. Paulo escreve: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Sendo justificados pelo seu sangue. Romanos 5:9. Aos Coríntios declara que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. 1 Coríntios 10:16. Na Epístola aos Gálatas emprega a palavra cruz para transmitir o mesmo significado, ao passo que em Colossenses une as duas palavras e fala de o sangue da sua cruz. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 e Colossenses 1:20. Lembra aos Efésios que temos a redenção pelo seu sangue e que fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 1:7 e 2:13. Pedro lembra aos seus leitores que foram eleitos para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E que foram remidos pelo precioso sangue de Cristo. Versículo 19. Veja como João assegura a seus filhinhos que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O Filho é aquele que veio, não somente com água, mas com água e com sangue. 5:6. Todos eles concordam juntamente em mencionar o sangue e em gloriar-se nele, como sendo o poder mediante o qual a eterna redenção, mediante Cristo, é plenamente realizada e depois é aplicada pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Romanos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 25. 4. O que aprendemos do livro do Apocalipse acerca da glória futura e do sangue? Mas, talvez, esta seja mera linguagem terrestre. O que o céu tem para dizer? É da máxima importância notar que, na revelação que Deus nos deu neste livro, da glória do seu trono e da bem-aventurança daqueles que estão em derredor dele, o sangue ainda mantém seu lugar de notável destaque. No trono, João viu um cordeiro como tinha sido. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Quando os anciões se prostraram diante do cordeiro, cantaram um cântico novo, dizendo: Digno és, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus. 8:9. Mais tarde, quando viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, foi informado em resposta à sua pergunta sobre sua identidade. São estes os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Outra vez, quando ouviu o cântico de vitória sobre a derrota de Satanás, sua mensagem era: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Na glória do céu, conforme João a viu, não houve frase mediante a qual os grandes propósitos de Deus, o amor maravilhoso do Filho de Deus, o poder da sua redenção e a alegria e as ações de graças dos redimidos, podem ser reunidos e expressadas, senão esta, o sangue do Cordeiro. Deste modo, desde o começo até o fim da Escritura, desde o fechar das portas do Éden até a abertura das portas do Sião Celestial, um fio de ouro percorre a Escritura. É o sangue que reúne o começo com o fim, que restaura gloriosamente aquilo que o pecado destruíra. Não é difícil ver
quais as lições que o Senhor quer que aprendamos do fato de que o sangue ocupa um lugar de tanto destaque na Escritura? Letra A. Deus não tem outro meio de tratar com o pecado ou com o pecador, senão através do sangue. Para a vitória sobre o pecado e a libertação do pecador, Deus não tem outro meio ou pensamento senão o sangue de Cristo. Sim, realmente é alguma coisa que ultrapassa todo o entendimento. Todas as maravilhas da graça estão focalizadas aqui. A encarnação, mediante a qual ele tomou sobre si nossa carne e nosso sangue. O amor, que não se poupou a si mesmo, mas sim entregou-se à morte. A justiça, que não podia perdoar o pecado até que a penalidade fosse suportada. A substituição, mediante a qual ele, o justo, expiou por nós, os injustos. A expiação pelo pecado. E a justificação do pecador. Possibilitou assim a renovação da comunhão com Deus, juntamente com a purificação e santificação, para nos tornar dignos de desfrutar daquela comunhão, a verdadeira união na vida com o Senhor Jesus, enquanto Ele nos dá seu sangue para beber, o gozo eterno do hino de louvor, tu nos compraste para Deus. Todos estes são apenas raios da luz maravilhosa que é refletida sobre nós, do sangue precioso de Jesus. Letra B. O sangue deve ocupar o mesmo lugar em nosso coração que ocupa com Deus. Desde o princípio dos tratos que Deus manteve com o homem, sim, desde antes da fundação do mundo, o coração de Deus tem se regozijado naquele sangue. Nosso coração nunca descansará, nem achará salvação, até que nós também aprendamos a andar e a gloriar-nos no poder daquele sangue. Não é apenas o pecador arrependido, ansiando pelo perdão, que deve dar tanto valor assim ao sangue. Não. Os redimidos terão a seguinte experiência. Assim como Deus, no seu templo, se assenta no trono de graça, onde o sangue sempre está evidente, assim também nada há que atraia nosso coração para mais perto de Deus, enchendo-o do amor de Deus e de alegria e de glória, como quem vive tendo uma vista constante e espiritual daquele sangue. Letra C. Gastemos tempo e esforço para aprender a plena bênção e poder daquele sangue. O sangue de Jesus é o maior mistério da eternidade, o mais profundo mistério da sabedoria divina. Não imaginemos que possamos facilmente captar seu significado. Deus considerou 4.000 anos o tempo necessário para preparar os homens para ele. E nós também devemos gastar tempo, se é para obtermos um conhecimento do poder do sangue. Até mesmo gastar tempo de nada vale, a não ser que haja um esforço sacrificial que se faz. O sangue sacrificial sempre significava a oferta de uma vida. O israelita não podia obter sangue para o perdão do seu pecado, a não ser que a vida de algum animal que lhe pertencia fosse oferecida em sacrifício. O Senhor Jesus não ofereceu sua própria vida, nem derramou seu sangue para nos poupar do sacrifício da nossa vida. Realmente não. Foi para tornar possível e desejável o sacrifício da nossa vida. O valor oculto do seu sangue é o espírito de abnegação, e onde o sangue realmente toca o coração, produz naquele coração um espírito semelhante de abnegação. Aprendemos a abrir mão de nós mesmos e da nossa vida, a fim de avançar firmemente para dentro do pleno poder daquela vida nova que o sangue forneceu. Dedicamos nosso tempo a fim de saber estas coisas, mediante a palavra de Deus. Separamo-nos do pecado e da mentalidade mundana e da vontade própria, a fim de que o poder do sangue não seja prejudicado, porque são justamente estas coisas que o sangue procura remover. Entreguemo-nos inteiramente a Deus em oração e fé, de modo que não pensemos nossos próprios pensamentos,
nem consideremos nossa própria vida como sendo um prêmio, mas sim como quem nada possui senão o que ele outorga. Então, ele nos revela a vida gloriosa e bendita que nos foi preparada pelo sangue. Letra D. Podemos confiar que o Senhor Jesus nos revelará o poder do seu sangue. É mediante esta fé confiante nele que a bênção obtida pelo sangue se torna nossa. Nunca devemos, em nossos pensamentos, separar o sangue do sumo sacerdote que o derramou e que sempre vive para aplicá-lo. Aquele que uma vez deu seu sangue por nós, seguramente, a cada momento, nos transmitirá sua eficácia. Confie nele para fazer isto. Confie nele para abrir seus olhos e para lhe dar uma visão espiritual mais profunda. Confie nele para ensinar-lhe a pensar acerca deste sangue como Deus pensa acerca dele. Confie nele para transmitir a você e a tornar eficaz em você tudo quanto ele capacita você a ver. Confie nele acima de tudo, no poder do seu sumo sacerdócio eterno, para operar em você incessantemente os plenos méritos do seu sangue, de modo que sua vida inteira possa ser um permanecer ininterrupto no santuário da presença de Deus. Crente, você que tem chegado ao conhecimento do sangue precioso, escute o convite do seu Senhor. Venha mais perto, deixe-o ensiná-lo, deixe-o abençoá-lo. Deixe-o fazer com que seu sangue fique sendo para você espírito e vida, e poder e verdade. Comece agora, imediatamente, a abrir sua alma com fé, para receber os efeitos plenos, poderosos e celestiais do sangue precioso de uma maneira mais gloriosa do que já experimentou até agora. Ele mesmo operará estas coisas na sua vida.